Bom dia, mulheres divinas, e vamos para mais um encontro, eu, você e o Senhor. E nessa manhã eu estou maravilhada com a história que o Espírito Santo trouxe para compartilharmos e refletirmos nessa manhã. Uma história linda, belíssima, pois a Bíblia é tão rica de histórias maravilhosas para as nossas vidas e para exemplos para os dias atuais. Hoje nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor, que está em Gênesis, no capítulo 24. Eu vou começar a leitura do versículo 10, porém, para que possamos entender o contexto dessa história tão linda, eu vou fazer assim uma pré-leitura do 1, para poder a gente entender o que aconteceu nessa história, né? Do início. Essa história fala sobre o casamento maravilhoso de Isaac. E como aconteceu esse casamento de Isaac e Rebeca? Como foi que essa história se deu? Como foi? Então, eu vou fazer a pré-leitura para poder a gente entender essa história maravilhosa. Abraão já estava bem velho, né? Sara já tinha falecido, Abraão estava com a idade bem avançada. E Isaac estava triste pela morte da sua mãe. E Abraão estava preocupado, pois precisava encontrar uma esposa para Isaac. E Abraão chama o seu servo, Eliezer, aquele servo que estava com ele há anos e que governava sobre tudo, todas as coisas dele, tinha domínio sobre tudo. E Abraão chama Eliezer para uma conversa, né? Eliezer é um servo tão fiel, de tanta confiança. E Abraão chama ele para um diálogo, para pedir ajuda para encontrar a esposa de Isaac. E em determinado momento, quando Abraão chama Eliezer para essa conversa, ele faz com Eliezer um acordo, entre eles um pacto, vamos dizer, né? Um pacto de verdade. E ele diz assim: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Porque Abraão habitava na terra dos cananeus, porque o Senhor não chamou Abraão da terra, da parentela, para uma terra que ele iria mostrar. Foi a terra dos cananeus onde Abraão estava, e foi lá onde ele prosperou, foi lá onde o Senhor abençoou ele grandemente, e foi cumprindo as promessas, né? Inclusive do filho Isaac. Ele não queria que Isaac casasse com uma das filhas dos cananeus, por quê? Porque o povo cananeu era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que fazia rituais, e o receio de Abraão é que se Isaac viesse a casar com uma das moças, né, que pertencesse a esse povo, Isaac estaria no jugo desigual, que é o que a Bíblia fala, né? Onde o marido serve a um Deus, a mulher a outro Deus, e isso não vai dar certo, porque vai ter muitos problemas. Então, Abraão preocupou com essa possibilidade de que Isaac viesse a se interessar por uma moça desse povo. Então, por isso ele chama Eliezer, o seu servo, e faz com ele esse pacto, para que ele jure que não permitirá e que ele irá buscar uma moça para ser a esposa de Isaac, né? E a leitura diz assim: mas você irá à minha parentela e de lá tomará uma esposa para Isaac. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho até a terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautelai-vos, né? Calma. Não faça voltar para lá o meu filho, pois o Senhor já me tirou de lá, né? Então não faça me voltar para lá o meu filho. Aí ele lembra: o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará um anjo que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Não levarás para lá o meu filho. Então, a partir daí desse contexto, né, dessa pré-leitura, o servo obedece à voz do seu senhor Abraão e foi, né, fazer o que ele estava pedindo. Então, assim, ele tomou o servo
10 camelos, agora começando do versículo 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar-se os camelos junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo mesmo, o servo, ele orou, presta atenção no que ele fala: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dar-me, pois, que a moça a quem eu disser, incline-se o cântaro para que eu beba, e ela responde-me: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que esta moça a que o Senhor designou para Isaque, e seja essa moça que o Senhor designou para Isaque. Veja que o servo faz uma oração para o Senhor, pedindo para o seu servo Abraão, que o Senhor ajude o seu servo Abraão e ajude ele a encontrar a moça. Aí ele detalha a oração para o Senhor, como ele vai encontrar essa moça. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betel, filho de Mical, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa e de aparência muito linda, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apresentando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu de beber a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. Até aqui. Meu Deus, que história maravilhosa! Eu já tinha ouvido falar dessa história assim, mas quando o Espírito Santo me parou hoje pela manhã para prestar atenção nessa leitura, eu observei alguns pontos assim tão maravilhosos que vale a pena salientar alguns pontos que se destacam nessa leitura. Primeiro, o casamento. O título é O Casamento de Isaque. E aí você percebe que o casamento é de grande importância para o Senhor. O casamento é um projeto do Senhor, pois Deus criou o homem e a mulher, e criou a mulher para o homem. Lá em Gênesis 2:18, disse o Senhor que ele faria uma auxiliadora, porque não era bom que o homem estivesse só. Então Deus criou a mulher para o homem, para essa união, para esse projeto que nasceu no coração de Deus. O Senhor ama a família. A família é algo muito precioso para o Senhor. E o Senhor criou o casamento, a união do homem e a mulher. Pois está lá em Gênesis 2:18, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e criou a mulher e criou a ajudadora que fosse idônea para formar a família. A segunda coisa que eu vejo de importante nessa leitura é a importância de orarmos juntos e em concordância por uma causa.
eles oraram juntos. Abraão e o seu servo fizeram um pacto nessa oração, um acordo, e oraram em concordância. Oraram junto ao Senhor. A importância e a força da oração quando se ora junto no mesmo propósito, né? E nós vemos isso aqui na leitura. O terceiro ponto que eu vejo aqui é que no caminho vai existir obstáculo, né? Como Eliezer parou e disse assim para Abraão: e se a moça não quiser vir para cá? Porque aqui é a terra onde estão os idólatras, né, os pagãos. E se ela não quiser vir, né, que está lá no versículo 5. E aí o versículo 7 mostra a persistência e a confiança de Abraão em Deus, nas promessas. Quando Abraão diz assim, ele lembra da promessa de Deus e ele fala para Eliezer, ele diz: Deus me falou, jurando, dizendo: a tua descendência darei desta terra. E um anjo, ele diz, um anjo vai preceder a tua chegada. Ele está dizendo, o anjo do Senhor que me prometeu vai chegar antes de você, Eliezer. O anjo vai chegar lá e vai, quando você chegar, já está tudo pronto, está tudo preparado. A confiança no Deus que cumpre promessa, no Deus que faz e cumpre o que ele diz. E o quarto que me chama a atenção é que Eliezer, ele ora a Deus de Abraão e ele pede na hora da oração dele, ele podia pedir assim: Senhor, olha, me ajude a encontrar, né, para que eu possa agradar o meu Senhor. Mas não, a oração dele me chama a atenção por dois motivos. Primeiro, porque ele ora e pede a Deus que ajude o seu servo Abraão a encontrar a esposa para o seu filho Isaque, né? E o segundo ponto que eu vejo na oração dele, é lindo, é porque ele foi específico. Como é importante nós sermos específicos. Ah, mas Deus não é Deus onisciente? Sim, Ele é. Mas Ele quer relacionamento. E relacionamento é quando você abre a boca para dizer o que você quer. Olha, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Olha, Senhor, eu gostaria que fosse assim. Por misericórdia, o Senhor irá responder da forma que você pedir. Pode acreditar. Tanto é a resposta do Senhor para essa oração é que a moça fez exatamente o que ele pediu na oração, exatamente igual como ele pediu ao Senhor. E a moça, ela só não era daquela terra, como ela era sobrinha de Abraão, do segundo grau, mas era sobrinha. Então, porque o pai dela era filho do irmão de Abraão, então ela era sobrinha de Abraão, prima do segundo grau de Isaque. Além de ser da terra que Abraão queria que ela fosse, da sua parentela, ela ainda era da família. Meu Deus, que Deus detalhista. Gente, vamos aprender a orar com esse servo. Vamos aprender a pedir ao Senhor especificamente os detalhes. Deus é Deus de detalhes. Louvado seja Deus por isso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando eu estava fazendo essa leitura, né, o estudo, agora pela manhã, eu lembrei, né, desse casamento aqui e dessa oração específica, assim, um breve testemunho, porque o tempo é curto. Mas um dia eu fiz essa oração, eu pedi ao Senhor, porque eu tive um relacionamento debaixo de desonra, um dia eu paro para contar o testemunho, e eu queria muito honrar os meus pais, e queria muito honrar o Senhor. E eu pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser que eu case, o Senhor me dá um esposo que ele nunca tenha sido casado, que ele não tenha filhos, que ele seja um homem livre e que ele entre comigo na igreja. Eu quero entrar de véu e grinalda, eu quero honrar os meus pais, eu quero honrar o Senhor e eu quero ter uma família constituída debaixo da graça do Senhor. Eu orei assim, o Senhor me fez lembrar, e o Senhor, pela sua misericórdia, ouviu a minha oração e concedeu o meu pedido. E ultimamente eu tenho aprendido a orar especificamente. Eu orei ao Senhor por uma causa antes de vir para cá, para João Pessoa, e porque estou morando aqui agora. E eu orei ao Senhor antes de vir para cá, antes de chegar aqui, pedindo a confirmação do Senhor, e eu pedi uma confirmação assim, específica.
E mais uma vez o Senhor me respondeu, não porque eu mereça, porque eu não sou merecedora de nada, mas porque a graça do Senhor, ela é infinita e ela nos alcança. Quando a gente busca o Senhor, quando o nosso coração está contrito em sua presença, o Senhor ouve a nossa oração e Ele tem prazer em responder, pois Ele é bom o tempo todo. Vamos orar nessa manhã, gratos por essa história linda, gratos porque o Senhor nessa manhã falou comigo e contigo, chamou a nossa atenção e disse: aprende a orar dessa forma. E o Senhor também falou sobre casamento. Casamento é algo do Senhor, está no coração de Deus. Pai querido, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Deus, coloca no nosso coração cada dia o desejo de aprender, de ler, pois a tua palavra ela é verdadeira e ela nos ensina, é um manual para todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a amar a tua palavra, Senhor, a viver e obedecê-la. No nome santo de Jesus, nós te oramos assim. Amém. Amanhã estaremos aqui em mais um encontro, eu, você e o Senhor.